Pirando Amigo orgulhosamente apresenta refração da luz, raios notáveis e formação de imagens. Bem, nós vamos trabalhar aqui com os raios notáveis. São 4 raios notáveis. Nós precisamos de apenas 2 desses 4 para ver como a imagem é formada. Então, de uma maneira geral, os raios são... Bem, aqui está o eixo, paralelo ao eixo, converge no foco se a lente é convergente, paralelo ao eixo, diverge com prolongamento passando pelo foco se a lente for divergente. Muito bom. Feixe passando pelo foco. Essa lente borda fina normalmente é convergente. Então nessa situação aqui estamos sempre representando borda fina como convergente e borda grossa como divergente, que é uma situação normalmente. Sempre que o N da lente for maior que do meio, a borda fina vai se comportar da maneira que a gente está estudando essa aula e a borda grossa também. Então vamos ver, a borda fina vem pelo feixe, o feixe vem pelo foco, sai paralelo ao eixo. Borda grossa, divergente, vem pelo foco, só que o foco é virtual, então o prolongamento que vai passar pelo foco sai paralelo. Passando pelo centro óptico, passa sem sofrer nenhum desvio. Centro óptico é onde encontra-se o eixo da lente e a lente. Ok. Passa pelo anteprincipal. Nós já vimos que as lentes não têm um foco fixo. O anteprincipal é o dobro do foco. Uma lente convergente tem um foco real. Então o anteprincipal também vai ser real. Então a luz vai passar por ele. Ao refratar, volta no anteprincipal. Uma lente divergente, normalmente, a borda grossa é divergente, vem em direção ao anteprincipal, prolongamento e não anteprincipal, porque o anteprincipal é virtual, refrata com prolongamento do raio refratado também passando pelo anteprincipal. Muito bom. As lentes convergentes, que normalmente são as bordas finas têm essa representação, a nomenclatura termina com convexo. Vamos analisar os raios notáveis especificamente nas lentes convergentes. Veja só, vem paralelo. Então o que eu vou fazer? Primeiro, vou pegar o objeto e da extremidade superior do objeto eu emito o feixe de luz, paralelo ao eixo da lente aqui. Converge no foco, lente convergente, saindo da extremidade do objeto, passando pelo foco, refrata paralelo ao eixo da lente, passando pelo centro óptico, aqui é o centro óptico, não sofre desvio, e passando pelo anteprincipal, ao refratar, volta no anteprincipal. Isso tudo para uma lente convergente. Então, os 4 feixes que nós estudamos vão obter o mesmo resultado. Ó, veio paralelo, voltou no foco, veio pelo centro óptico, não sofreu desvio, veio pelo foco, saiu paralelo, veio pelo anteprincipal, voltou. Aonde que os feixes refratados se encontram, que vai formar a imagem real, invertida e menor. Só que, traçando esses 4 feixes de luz aqui, fica muito confuso. Nós precisamos de traçar apenas 2. E a lente convergente é como se fosse um espelho côncavo. De maneira que, de acordo com a posição que eu estou em relação ao foco, ao anteprincipal, eu tenho um tipo de imagem. Então vamos ver. Bem, objeto antes do anteprincipal veio paralelo, refratou no foco, veio pelo foco, refratou paralelo. Imagem real, invertida e menor. Toda vez que a imagem é real, o objeto fica de um lado da lente e a imagem aparece do outro lado.
toda real é necessariamente invertida. Objeto sobre o ante principal. Objeto sobre o ante principal, veio paralelo, retornou no foco, veio pelo foco, saiu paralelo. Imagem real, invertida, toda real é invertida, e igual. Significa dizer que o tamanho da imagem é o mesmo do objeto. Objeto entre anteprincipal e foco. Paralelo passou pelo foco, vem pelo foco, sai paralelo. Está aqui, ó, os raios refratados se encontram aqui. Imagem real, invertida e maior. Objeto sobre o foco. Objeto sobre o foco, veio paralelo ao eixo, refratou no foco, veio pelo centro óptico, não sofreu desvio. Podemos observar que os dois raios refratados não se encontram, nem o prolongamento deles, pois eles são paralelos. Nessa situação, nessa posição, não há formação de imagem. Ok. E o objeto entre foco e lente? O objeto está aqui, ó. Veio paralelo, refrata no foco, vem pelo foco, passando na extremidade do objeto, sai paralelo. Os raios refratados são este e esse. Não se encontra, mas se eu prolongar os raios refratados, vão se encontrar aqui. Imagem virtual, toda virtual é direta, quer dizer que ela não é invertida, não é de cabeça para baixo e maior. Toda vez que a imagem é virtual, objeto e imagem aparecem do mesmo lado da lente. Muito bem, vamos ver uma lente agora divergente. Normalmente as bordas grossas são divergentes. O significado de borda grossa, o desenho é este. Nomenclatura da borda grossa termina em côncava e normalmente elas divergem. Então vamos ver os raios notáveis. Bem, borda grossa, lente divergente, o foco é virtual. Então a luz sai do mesmo jeito do alto do objeto, vem paralelo, refrata com prolongamento passando pelo foco. Ok? Vem pelo foco, só que o foco é virtual, então o prolongamento que vai passar no foco refrata paralelo ao eixo. Veio pelo centro óptico, não sofreu desvio, não é? E vem no sentido do anteprincipal. O anteprincipal é virtual, então o tracejadinho que vai lá no anteprincipal refrata com prolongamento passando pelo anteprincipal. Esses quatro raios notáveis, onde eles se encontrarem, ou o prolongamento deles se encontrarem, vai haver a formação da imagem. Mas eu preciso de traçar só dois dos quatro. Vamos ver os quatro juntos. Vem paralelo, refrata com prolongamento passando pelo foco. Vem em direção ao foco. Refrata paralelo. Vem em direção ao anteprincipal. Refrata com prolongamento passando pelo anteprincipal. Ok? O objeto está aqui. Os raios refratados são estes. Não se encontra. O prolongamento deles se encontra aqui. Imagem virtual direta e menor. A lente divergente se comporta como se fosse um espelho convexo. Só forma um tipo de imagem sempre. Repetindo. Vem paralelo, refrata com prolongamento passando pelo foco. Vem em direção ao foco, que é virtual. Então, prolongamento que passa pelo foco refrata paralelo. Raios refratados esse e esse se encontram no prolongamento dos raios refratados. Imagem virtual, direta e menor. Sempre que é virtual, imagem e objeto do mesmo lado da lente. Toda virtual é direta. Imagem real sempre é invertido. Objeto de um lado da lente, imagem do outro. Imagem virtual sempre é direta. Objeto e imagem do mesmo lado da lente. Gostaram? Valeu! Curta o canal, por favor, e se possível, compartilhe. Muito obrigado!